situação lá na Rua Bahia. Não, aquilo lá foi cogitado, mas não foi adiante e tal. Lá aqui no Gonzaga, tem um negócio, um bairro do... eu não lembro do negócio de bairro. Bom, ele deu outra desculpa, muito bem. Saiu da secretaria e não foi realizado nada. Onde eu presto serviço é naquele prédio do Hotel Palace. Ele ficou 4 anos como secretário do Estado. Nunca incomodei ele, porque era atravessar a rua e ia falar com ele. Mas eu vi que ele só tinha conversa, não ia adiante da conversa, não fui. Agora, admirei que o doutor Amorim, o advogado, né? O advogado não, o federal, deputado federal, né? Amorim, doutor Amorim, ele saiu há pouco tempo, há uns 2, 3 meses atrás, com a ideia de formar um hospital do câncer. Ele logo se prontificou. Pode contar comigo que eu vou fazer, tal. Eu mandei uma carta para ele, para Brasília. Eu falei, o senhor está vendo o negócio do câncer? E o hospital do idoso, como é que ficou? O senhor ficou 4 anos de secretário do município, 4 anos da... Então, é o que eu tinha relatado, porque muita coisa não é desconhecida do povo, é conhecida das autoridades, mas às vezes a pessoa, quando está no gabarito do mando, né, ele se julga o tal, infelizmente o idoso fica aguardando. Ok, senhor Morales. Parabéns pelo seu desprendimento por defender tão bem a sua categoria. A senhora dispõe de 3 minutos enquanto debatedora. Boa noite a todas e todos, né? Na verdade, assim, é uma pergunta e também uma reflexão. Primeiro, quanto à questão da prioridade, é importante que as pessoas que estejam nesse cadastro, que elas tenham um tempo, que ela saiba aproximadamente quanto tempo vai durar isso. E por que eu digo isso? Há um tempo atrás, uma das adolescentes que trabalhava com a gente, meu nome é Maria José e sou assistente social, desculpa. Tinha 17 anos quando foi inscrita, ia fazer 18 anos quando foi inscrita em um programa. Hoje, infelizmente, essa menina está na penitenciária, com certeza com bem mais de 18 anos. Imagine o tempo que ela passou. E isso eu não estou dizendo que ela foi presa só porque não tinha uma casa, mas que com certeza não ter onde morar faz a diferença. E quem não tem e que está lutando por isso sabe. Então é importante que se dê prioridade. Qual é o tempo? É um tempo indefinido? A gente precisa saber. E por que as pessoas questionam tanto? Porque elas se inscrevem, elas não têm informação. E elas ligam dezenas de vezes e ninguém diz qual é o procedimento, quando é que vai ser. E, principalmente, você é inscrito para uma área e acaba sendo destinado a outra. Outra coisa, como eu trabalho com criança e adolescente, e alguns colegas aqui falaram, os equipamentos nessas áreas, o que é destinado à criança e adolescente? Não é só escola, não é só saúde, é também a área de lazer. É preciso que essas áreas que tenham espaço para a criança e adolescente, também para o idoso, também para a pessoa com deficiência, porque geralmente se coloca nas áreas mais afastadas e sem os equipamentos necessários. É como se a gente estivesse afastando dos nossos olhos, só que eles retornam, porque lá no espaço que foi destinado, não tem o que eles precisam. Então, eles precisam vir buscar aqui onde tem. Uma outra questão, o senhor Lucival falou que tem alguma coisa relacionada ao Pantanal, algum serviço, alguma urbanização. Então, o que eu gostaria de saber, que tipo de urbanização é essa destinada ao Pantanal, se as pessoas daquela comunidade estão sendo informadas, se há participação da comunidade nessas discussões e, principalmente, muitas dessas comunidades, elas querem a urbanização, elas não querem ser retiradas de suas áreas. Então, é importante que essa discussão seja feita com a comunidade que
estão há 10, 15, 20 anos, então elas precisam, é aquele espaço dela. Então tem que ser urbanizado, discutindo com essas pessoas, fazendo a discussão com a comunidade, e eu sei que vocês trabalham, até porque alguns trabalhos eu acompanhei, que há os grupos de participação da comunidade, mas que isso seja de fato efetivado, porque não é justo você morar 20 anos em uma comunidade e depois ser destinado a uma, por exemplo, para socorro ou outra comunidade. Obrigada. Ok, agradeções finais. E, para tanto, nós daremos aos membros da mesa que estiverem interessados nas considerações finais, 5 minutos para que façam suas considerações. Parece que teremos como início, senhor Aragão. Muito bem. Eu estou agraciado com o que eu levantei na minha palestra, pode-se dizer, sobre habitação. Todos os itens que eu levantei aqui, o Daltro, a Guiomar, a Silvanei, Barros, Adriano e Maria Batista, tocaram neles. Então, é a realidade de que nós estamos precisando. Drenagem, infraestrutura, equipamentos urbanos, lazer e, acima de tudo, sistema viário. O pessoal está precisando de transporte na cidade. Isso que eu queria deixar com todos os senhores. Ok, muito obrigado. E agora o representante do... Só gostaria assim de... Vou tentar ser bem rápido. Essa coisa da invasão, da ocupação, a gente tem que tentar ver como uma necessidade. É a forma que as pessoas têm de mostrar uma necessidade. Se aquelas pessoas, aqueles indivíduos tivessem condições de construir sua casa, não estaria morando de forma indigna em vilas, na beira de córregos. Então, a invasão, a ocupação é problema para quem não as consegue resolver. Para o povo é só uma questão de mostrar a sua necessidade. As vilas também é uma prova dessa necessidade da população, que constrói nos espaços que se tem, nos espaços não aproveitados, nas áreas mais habitadas, que constrói moradias. Famílias que não têm condições de pagar um aluguel, de construir uma casa digna, é fato, é óbvio que elas também não têm condições de pagar um financiamento, por menor que ele seja. Ele pode ser 50 centavos, mas se as famílias elas estão embaixo de uma lona, elas não têm condições de pagar 1 centavo por uma casa. Então os financiamentos devem ser financiamento a fundo perdido. Sobre a postura da prefeitura relacional do programa Minha Casa Minha Vida, o que se percebe é nada mais nada menos que oportunismo e de se livrar de todos os seus cadastrados, ou então, digamos assim, de todo o seu problema nesse ponto, que é um dos mais graves aqui que se tem, e que a prefeitura até tenta disfarçar e não quer resolver. A prova é a forma como a prefeitura trata tais famílias, principalmente as pobres, né? Vamos falar assim. Prova maior disso é o quê? Quando no final de março e abril, quando o conjunto Costa do Sol alaga, a população dali são colocadas todas em hotéis 4, 5 estrelas na orla de Atalaia. Hoje você passar ali na Maranhão, você vê um galpão das últimas vítimas dessa chuva. Isso não é só a prefeitura que tem que resolver. No mínimo, dos vereadores, o que a gente espera, a gente sabe que o papel do vereador é legislar. Mas quando a gente vota, a gente espera que execute, que resolva soluções. A gente bota a esperança nos senhores vereadores, que resolvam, ou tentem, no mínimo tenham a vontade de tentar resolver os problemas do povo. Foi falado que a prefeitura já está resolvendo todos esses problemas, não sei o quê. A solução para esses problemas não é cadastro. Cadastro não é solução para nada. Cadastro é, no mínimo, reconhecimento de problema.
Hoje em dia sabe-se, como o camarada ali do Fórum em Defesa da Grande Aracaju falou, que o déficit habitacional em Aracaju hoje é de 13 mil e poucas habitações. Então, a revisão desse plano diretor agora deve, no mínimo, colocar no papel a resolução desse problema. Então, deve colocar, no mínimo, deve planejar, colocar áreas disponíveis para a construção de 13.999 casas. E não dizer, a gente não tem área. Mas tem que colocar, dá-se um jeito. Viu? A questão eu queria também que o secretário de Assistência Social tivesse aqui, Bosco Hollenberg, que isso aí é bem direcionado para ele. Eu percebi porque ele não viria para cá. Colocar como critério principal a questão da necessidade e não a ordem de cadastro, a ordem com qual as famílias foram cadastradas. A gente sabe que as famílias, vou puxar um pouco aqui para as famílias que estão no Motu. O ano passado, a gente passou 3 dias acampadas ali na rua, na Avenida Mário Jorge, esperando um posicionamento da prefeitura para que resolvesse. Não resolveu, após muita pressão é que foi resolver. E essas famílias foram cadastradas e entraram para o final da fila. Mas qual o argumento? Vocês foram cadastrados somente agora, então vocês vão ter que esperar os outros que estão cadastrados há 8 anos aí. Sim, mas essas famílias vão esperar aí. Se essas que estão cadastradas na nossa frente já estão esperando há 8 anos, essas aqui que foram cadastradas agora vão esperar mais 8, no mínimo. Como é? Tá mais do que provado que essas famílias não têm condições, não têm lugar para morar. Senão não passariam 3 dias na chuva, no sol, numa rua. E assim, gostaria só de lembrar que o Motu vai continuar na luta aqui em Aracaju. E a gente sabe também do papel do vereador. A gente sabe o papel do prefeito. A gente espera resolução de problemas. Sabemos que os vereadores também têm algumas coisinhas assim que tem alguns problemas com doadores de campanha, né? Sabemos disso também, mas vamos ter no mínimo a boa vontade de tentar resolver os problemas do povo. Boa noite, muito obrigado. Ok. Agradecemos o senhor Raul, representante do Motu, e apenas cabe-nos, como dever de justiça, informar que ao executivo cabe executar e ao parlamentar municipal, estadual, seja ele em qual esfera estiver, cabe sim ser o representante do povo, e esse é o papel que a Câmara de Vereadores tem feito, vereador por vereador, levado as suas ansiedades, levado as suas dificuldades ao Executivo. Se porventura o Executivo não cumpre, tenha certeza, esse papel não nos pertence. Queremos passar a oportunidade, a fala ao doutor Ducival. Eu vou ter que usar um pouco mais do que os 3, porque eu tenho que responder as perguntas que ficarem abertas. Obrigado. Então, vamos lá. Em ordem, as inscrições. As inscrições, elas foram feitas mais ou menos ali em abril de 2010. Foi quando foi lançado o programa e abertas as inscrições em todo o Brasil. Ela foi pública, ela foi amplamente divulgada. Você se lembra que em São Cristóvão teve tumulto enorme, e a gente já, por conta disso, preparou um esquema todo especial para essas inscrições, abriu via internet, então foi amplamente divulgada. Foram inscritos 133 mil pessoas. Veja como foi divulgada. Fora 30 mil através da Caixa Econômica. Então, nós temos uma base de cadastro, 163 mil inscritos. Então, ela foi... O déficit habitacional, ele obedece todos aqueles requisitos. O déficit contempla todo tipo de situação. Ausência de banheiros, moradia sem infraestrutura, a subhabitação. Bom, tem todos aqueles requisitos ali. O plano, como eu disse, ele está
o levantamento, os trabalhos de levantamento, diagnóstico, ele já está pronto. Está consolidando para levar para a aprovação dos conselhos e audiência pública. Então, lá está tudo definido. Eu não me lembro o número exato, mas é em torno de 20 mil habitações o déficit habitacional. Não quer dizer que é de um item, não. Todos esses itens totalizam em torno de 20 mil habitações. A ampliação e reforma, ela é possível, mesmo as unidades cedidas. O PAR não permitia. Os empreendimentos do PAR só permitia que fizesse alguma adaptação, alguma reforma, com autorização da Caixa Econômica. Vocês submeteriam para depois, se ela analisar e achasse viável, autorizaria. Os demais, não. Os demais são possíveis. O que não quer dizer que vocês não tenham que ter o licenciamento do órgão da prefeitura, que é a IMURB. Você tem que apresentar seu projeto, o que é que você pretende fazer, para ele licenciar a sua obra. Mas é possível. E tem que ser possível. As pessoas evoluem, as pessoas melhoram de condições. Então, tem que permitir isso. Cobertura de canal. Essa é uma situação, para a gente resolver o problema de drenagem, não é cobrindo os canais que vai resolver. A gente tem que melhorar a situação dos canais. Mas, especialmente, eu sei que o problema maior das reclamações dos canais é o odor que ele exala. Mas aí é o problema de esgotamento sanitário. Você sabe que hoje está em execução no estado de Sergipe, ou melhor, em Aracaju, rede de tratamento de esgoto, todo o processo de rede de esgoto de Aracaju, que vamos alcançar 94% dos domicílios. Ou seja, isso vai melhorar sensivelmente. Imagina o que é isso. Estamos em 35 para 94. Esse não é um programa da prefeitura, não, viu? É um programa do governo do estado. Eu estou dizendo porque eu tenho conhecimento, conheço os projetos. Vocês, até mesmo pela execução, vocês percebem que está sendo executado. A Luzia recentemente estava toda quebrada, o Augusto Franco, as reclamações, isso, aquilo ali se chama rede de esgotamento. Então, hoje está aqui na Coroa do Meio, e então a cidade toda, você pode perceber essa ampliação da rede de esgoto. Sobre os critérios de elegibilidade. O programa Minha Casa Minha Vida tem uma portaria que define os critérios de elegibilidade, portaria 140/2010. Nessa portaria, ele define quais são os critérios. 2 critérios o Ministério da Cidade já definiu. Eu abri o computador aqui para me lembrar desses critérios. Então, 2 deles o que era? Morar em área de risco. Segundo, mulher chefe de família. Então, 2 critérios o Ministério já definiu, são esses. Mais 3 deverão ser elegidos pelos municípios com a aprovação do Câmara Municipal, meu Deus, me desculpa, Conselho Municipal de Habitação. Quais foram os 3 critérios que foram eleitos para esses 2 empreendimentos que estão em produção, que eu citei? Por quê? Porque a cada empreendimento você pode eleger novos critérios. De repente eu posso achar injusto, esse daqui não é o mais adequado para determinada localidade. E aí se muda. Então, para esses 2 empreendimentos, os 3 critérios definidos foram 3 dependentes. Então, de 3 em diante. Está cadastrado num CAD único. CAD único é aquele cadastro de Bolsa Família e morar em aluguel ou auxílio moradia. Então, são esses os 5 critérios. A portaria define todas as situações. Não quer dizer que a pessoa que atendeu 3 critérios está eliminada. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que quem atender 5 ou 4 critérios vão ter uma chance muito maior. Por quê? Porque ele destina 70% das unidades para esse grupo. Então, e 30% dos demais para quem atendeu menos do que esses 4 ou 5 critérios. Então, é dessa forma. A forma é muito clara, está definido na portaria. Não podemos dizer quanto tempo vou passar para receber. Não temos como saber. No dia que a gente conseguir acabar com o déficit, provavelmente todos serão atendidos. Então, e aí no plano de habitação,
está definido qual é o prazo para a gente acabar com o déficit. Lá na nossa proposta, ainda é uma proposta,